Fala pessoal, mais uma vez estou aqui gravando um vídeo para vocês, hoje com uma endocrinologista linda, maravilhosa, doutora Samantha Cristina. Olá. Ela é uma endocrinologista, uma veterinária, e a gente vai falar no vídeo de hoje sobre obesidade e sobre outros aspectos que envolvem o tratamento, diabetes também. Vamos falar um pouquinho, vamos pincelar um pouquinho sobre a obesidade. É isso aí. Segura aí que logo depois da vinheta a gente começa. E é um prazer ter você aqui com a gente. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Bom, estamos de volta, doutora Samantha, primeiramente, doutora Samantha Cristina, né? Eu queria te agradecer por você me receber aqui no consultório, agradecer a diretoria do Shopicão. Né? Prazer é meu. Aqui são amigos meus, quando eu trabalhei com ação, eu atendi o pessoal aqui, é Josival, né? Rosival. Então, deixo aqui o agradecimento por ceder esse espaço, não se opor, né? Muito obrigado a todo mundo da Shopicão por ceder aqui e a doutora por estar me recebendo. Doutora, então a gente vai falar hoje sobre obesidade, né? Eu estou com algumas colas aqui, então vocês vão ver que eu vou abrir aqui, a gente já teve uma reunião de pauta, e eu vou estar conversando com ela de vez em quando, olhando aqui, não repara não, que é o WhatsApp não, é uma que a gente... Só que ela mandou... É a colinha. Só que ela mandou bastante informação aqui para mim, e eu não tenho, como eu não sou veterinário, né, infelizmente, devido à minha idade, não vou poder ser, porque não tem tempo para estudar, principalmente uma especialização. Então, eu vou estar aqui. Esse tema ela escolheu, no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre castração, ela vai estar fazendo um curso. Eu vou estar fazendo uma atualização, a gente está falando sobre os problemas da castração precoce, né? O que está acarretando isso em vários sistemas locomotores, genital, então é só uma palhinha. Enfim, a gente vai fazer. Doutora, então vamos lá. O que hoje tem causado, né? Na verdade, eu vou fazer uma outra pergunta melhor. Existem hoje muitos cães que chegam para você aqui a respeito da população canina, né, daqui da região. Aqui nós estamos no Espírito Santo, em Vila Velha, né, com obesidade. Então, é o seguinte, eu atendo Vila Velha, mas eu atendo a Grande Vitória num todo e sul da Bahia. Então, assim, eu consigo falar de um pequeno todo, assim, sabe? Um pequeno todo muito grande, né? Grande. Então, assim, o que eu vejo de um tempo para cá, eu já tenho quase 20 anos de formado, é que quanto mais a gente está domesticando, mais a gente está domesticando nossos animaizinhos, mais problemas eles estão vindo, acarretando com isso. Quais são os problemas? Um dos principais é a obesidade. Por quê? A gente está comendo, estamos comendo. O domesticano que você fala é sobre humanizar? Exatamente. Humanizar. Claro que eles são... membros da família. São membros da família. O meu também não chamo de filho. Os meus 4 também. Sem problema nenhum. Mas assim, estou comendo e eles estão sentados aqui, eles são espertíssimos, tanto o cão quanto o gato. Tá sentado e faz aquela carinha, mãe, eu tô morrendo de fome, pelo amor de Deus, você vai resistir? Não vai resistir. Então você vai dar um pedacinho de pão, a avó dá aquele pedacinho, tadinho, eles só comem com carne, com gostinho de carne. E nisso, esses pedacinhos, nisso vai engordando. Quando a gente vai ver, quando chega no consultório, o veterinário fala assim, olha, seu cachorro ou seu gatinho está obeso. A maioria, no primeiro contato, não gosta, né, de ouvir falar que o cachorro ou o gato está obeso. Mas aí a gente explica quais são os problemas da obesidade, né, que são vários problemas, não é só um cachorro ou um cão gordinho, não é aquela bolinha bonitinha de pelo, não é. Quem dera se fosse só isso, entendeu? Então, assim, num primeiro momento, quando vem e a gente dá o baque para a família, quando a família não percebe que está gordo e tal, a gente dá esse fala que tá obeso e que a obesidade é uma doença e a gente tem que tratar como uma doença. A gente não tem só que falar,
nós, colegas veterinários, a gente não tem que falar assim, seu cachorro está obeso, tem que pega uma ração light. Não é ração light que vai emagrecer, é uma dieta, tá? Então tem que tratar como doença. Tá? Então, no primeiro momento, eu vou sentar com o tutor, com o pai ou com a mãe, e vou falar, olha, tá disposto a emagrecer? Ai, não sei. Então, aí eu vou sentar e vou passar todos os problemas que causam essa obesidade. Eu sempre falo sobre braquicefálico. É um dos principais problemas. O braquicefálico, vou sendo repetitivo, né, vou falar de novo, são aqueles cãezinhos que têm o focinho achatado. Pug, Shih Tzu, né? Bulldog, então, meu Deus do céu. E quando eles engordam, como roncam, eles roncam até acordados, cara. Demais. O Pug, então, o Pug e o Bulldog, meu Deus do céu. E onde a gente vive é muito quente, né? Aí você imagina um bichinho gordinho. A gente tem que tratar bem sério isso, porque não é brincadeira. Obeso, que não consegue subir no sofá mais, que não consegue correr mais, e braquicefálico. Eles sofrem demais. Gente, só para complementar o que a doutora falou aqui, existem cães obesos que não sobem no sofá, mas tem os cãezinhos idosos que não conseguem, que é natural. Vamos, né? Não, é diferente. É diferente, tá? Então, o meu cachorro aqui tem, sei lá, 15 anos, sobe no sofá, não, porque ele é gordo. Bom, aí é um outro tipo de processo. Aí são patologias diferentes, né? São coisas diferentes. Olha só, porque sabe o que acontece? A gente passa para as pessoas, e as pessoas têm lá um cachorro de 15, já tem cachorro de até 20 anos, né? Eu gravei um agora, um Dachshund, que ele tinha 17 anos, está super bem, 19 anos, super bem. A maioria dos meus pacientes é tudo acima de 10. Isso aí. Tudo. Então, para as pessoas também não acharem que um cão de 17, 15, 14 anos é obrigado a ele subir no sofá. Mas hoje em dia já existem alguns confortos através de medicação para um cachorrinho idoso que não sobe, às vezes, por conta de um bico de papagaio e tal. Existem algumas medicações que vão aliviar, mas não vai voltar a ser aquele cachorro de 5 anos que vai correr, vai subir no sofá. Não, só para deixar claro, né? É um cachorrinho que está falando ali de 10, 12 anos, que é o normal que era para fazer, de brincar, de andar, de fazer um básico, de andar, de correr com o dono, de pegar uma bolinha, que é o básico de um animal. Saudável. Saudável, exato. Perfeito. Aí, eu vejo muito hoje, lá na minha loja, quando vou lá, eu procuro indicar alguns produtos. Eu falo, já que você quer dar petisco, compra aqui tem uma ração, inclusive, chamada do Dogs, que eu gosto muito dela, que aqui deve ter, é aquele bastão, parece um salame. Corta aquilo ali, na hora que estiver comendo, já que quer dar alguma coisa, pega aquilo ali, corta, e vai dando, em vez de dar a carne do prato, e aquela ração é super premium. Então, aí a gente entra no dilema, assim, tudo tem que ser, quando entra quando a gente já fala de obesidade, a gente tem que sentar e eu falo assim, olha, seremos melhores amigos a partir de agora. Não vou te julgar, e ok, então você me fala qual é a rotina do seu pet, o que ele come. Então, se ele não pode deixar de comer a carne, quem sou eu para chegar aqui de uma hora para outra e falar, vou tirar a carne dele e ele vai comer só ração. Imagina. Só lembrando que a carne que ela está dizendo não é a carne que a gente come, não, porque a carne que a gente come com cebola, alho e tempero altamente faz muito mal para o animal. Assim, é um franguinho desfiado, cozido, enfim. Somente. É bom deixar, porque é bom esclarecer muito, porque isso serve para o cão e para o gato. Só para não deixar fugir, um gato de raça braquicefálica, se a senhora tivesse, com certeza se a senhora tiver, a senhora vai falar, é o persa, exatamente. O persa, acho maravilhoso. Se eu tivesse que ter um gato em casa, eu teria um persa. Eu acho lindo. Preguiçoso também, né? Não, eu sou feliz. O persa é um gato braquicefálico. Então você vê que o focinho do persa é bem assim. Não sei se vocês sabem, o Garfield é um persa gordo. Gordo. Aí vem a cultura, né? De gato, então. Aí vem a cultura do Garfield, que é gordo. Tutor de gato não quer emagrecer gato.
Não quer, porque é bonitinho. E eles são bonitinhos mesmo. Mas você imagina, quando você pega Aí eu vou te falar dos problemas que vem de um cachorro e de um gato gordo. Primeiro, né, que a gente está falando aqui, locomotor. Não consegue andar direito, não consegue subir o que antes subia, tá? Vamos pôr assim. O que antes subia no sofá, não consegue subir, não consegue correr, tem preguiça de brincar, recorrência. Aí vamos para os problemas, tem recorrência de cistite. Vai direto no consultório com cistite, infecção urinária, trata, aí daqui 2 meses, trata de novo. Gente, mas o que é isso? Aí vamos investigar. Aí sempre, às vezes, investiga a culpa de endocrinologista, de hormônio, mas a gente investiga, não tem doença hormonal. Vamos ver um outro problema aí. Locomotor, urinário, tem pele, já peguei vários. Tô vendo muito animal com problema de pele. Inclusive, até fiz um vídeo indicando uma ração lá da minha loja Dermato, da Quatriz Supreme, que tem melhorado muito, mas pele tá demais. Não, demais. Isso aí, pele... E a obesidade também causa esse problema. Muito. Então, eu tive um pacientezão, que ele é um pitbull de 70 quilos. Pacientezão mesmo, né? Pacientezão, 70 quilos, ele chegou com a pele toda descamando. Vamos descartar, vamos fazer descartar problema hormonal, vamos tratar a pele e tal. Vamos emagrecer. Primeiro passo, vamos emagrecer. Porque um paciente obeso é um paciente inflamado. Então, atrapalha todos os outros órgãos para a gente tentar melhorar. Então, vamos emagrecer. E a tutora, assim, maravilhosamente, ela se adaptou à rotina, sabe? Eles são donos de uma padaria, então o cachorro tinha a rotina de comer, os padeiros davam um pão todo dia. Tadinho, então ele ficou muito obeso. Eu falei assim, olha, a primeira coisa, infelizmente, nesse caso, vamos ter que eliminar o pão mesmo. Vai ser somente ração, se quiser um chuchu, uma abobrinha, que não dá muito, não tem muita caloria, né? São e 3 é gostoso para eles, né? Batata doce. Então, fizemos uma dieta de 2 meses, ele perdeu, eu fiquei até preocupada que ele perdeu bastante. Acho que ele foi para 60 quilos em 2 meses. Ou seja, qual o nome dele? Harley. Qual o nome dos tutores? Nossa, eu não lembro o nome da tutora. Tutor do Harley, que deve provavelmente manda o link para ele, tá? Ó, um beijo para vocês, parabéns, porque provavelmente eles levaram a sério a dieta. Demais. Então, um beijo para vocês, parabéns. E quanto tempo ele perdeu? Ele perdeu no total, acho que foram 12, 13 Caraca, quilos. Parabéns, tutores. Aí são um exemplo, viu? E a pele dele estava muito feia, e a gente tentando tratar com dermato e tal. Melhorou em 70%. Eu não vou falar que melhorou tudo, não, porque, claro, ele é um cachorro atômico e tal. Sim. Mas só da gente tirar a inflamação da obesidade já melhora muita coisa. Então, vamos levar a sério, porque é uma doença e a gente está brincando. E cresceu, assim, pelos estudos que falaram, de 2005 até hoje, foi 102% que cresceu. Muita coisa de cachorro obeso. Lembrando que hoje um cachorro que está vivendo muito, até porque as rações e a própria medicina veterinária tem evoluído muito, voltando a falar, procurem os especialistas. Já fiz um vídeo aí com a doutora Alice, Beatriz, a doutora Beatriz Cavalheiro, a doutora Alice, caraca também, cara, só sou cercado, né? E tem alguns veterinários muito bons, como é o caso da doutora Janaína, que é uma querida minha também, né? Que ela é clínico geral, mas tem um vasto conhecimento de outras áreas, né? Eu devo muito à doutora Janaína, Beatriz, doutora Alice, um beijo para vocês, obrigado pelo vídeo que eu faço com vocês, mas vocês precisam utilizar os dermatos, os nutricionistas, os oncologistas, o endócrino, os ortopedistas, porque a medicina veterinária hoje está fazendo com que os animais vivam muito, né? Então, esse estudo que ela falou que cresceu,
De quando que você falou? De 2005 Ah, pra cá. pra cá. 2005 para cá são 20 anos. Um animal hoje que vive muito, né, está vivendo muito de cachorro, é 20 anos aí na média. Né, está vivendo muito. Porque, geralmente, se for cachorro grande, dá 12, 14. Antigamente vivia bem menos. Então, o que isso quer dizer? Que a cada, vamos botar aí, 18 anos, toda a população de cachorro do mundo, ela é atualizada, ela é renovada. Então, não é aquele cachorro em 2005 que estava gordo que continuou. Não. São os cachorros e os gatos que estão nascendo nesse período e os tutores estão fazendo eles ficarem obesos. E sem atividade física, e dentro de casa, cada vez mais dentro de casa, e comendo tudo que a gente come, besteira. Mas detalhe que não precisa. Eu fiz um vídeo também falando sobre quanto era caro você comprar uma ração de saco no passado. Caramba! Outra coisa que eu acho, hoje está bem mais barato, você não precisa, e você tem tantas opções de biscoito voltado para o animalzinho, que hoje não precisa você dar, se você se preocupar de não dar, meu cachorro não come, então não dá nada que ele vai comer. Né? Outra coisa, eu vejo um crime também, doutora, aquilo que você falou sobre a questão de se movimentar. Né? Eu vejo muita gente com um Golden Retriever Labrador dentro de apartamento, gente. Então, independente, se for um apartamento de 100 metros quadrados, e a questão do piso, de forçar as articulações. Mas é muito comum hoje em dia, né? Infelizmente, a gente está tendo uma selva de pedra que está subindo, então aqui então explodiu, né? Tem para onde correr. Então, o que eu peço para os tutores é sair ao máximo com eles precisam sair 3 a 4, no mínimo 3 vezes ao dia. Infelizmente, o piso frio, que faz com que eles tenham essa displasia, ajuda a ter a displasia coxofemoral, né? Sim. O piso frio e o peso, né? Sim. As duas coisas ajudam a ter essa displasia. Então, assim, são coisas que são inevitáveis, tipo piso frio, é inevitável. Piso frio, você quer dizer o quê? Cerâmica? Cerâmica, de casa mesmo, né, de apartamento. Aqueles que são bem lisos, né? Agora, a obesidade não é inevitável. Então, assim, já que a gente não pode, ele vai ficar dentro de um apartamento, não, é opção sua, mantenha o seu animalzinho com uma rotina de exercício, e não deixa ficar obeso. Não tem por que deixar ficar obeso. Porque até ficar obeso, para emagrecer, você vai mudar a rotina da casa toda. Sim. Ele não é difícil para ele também se acostumar a uma nova rotina. Então é complicado. A respeito da cistite, né? A senhora, eu não sei se existe essa especialização de nefrologia veterinária. Já tem? Sim. Já existe, né? Sim. Tá. Como é que o tutor, né, que tem ali um cão obeso, ele pode observar se ele está começando a ter cistite? Tá. Então é o seguinte, a obesidade, o que eu falo, quando eu citei da cistite, é a dificuldade em tratar um cão obeso, na dificuldade em tratar uma cistite. A cistite nada mais é do que a infecção da bexiga, né? Então, um dos principais sintomas é fazer muito xixi, toda hora vai lá e faz xixi ou não faz xixi, só levanta a patinha e não sai nada, ou fica encurvadinho, contraindo o abdômen, aquele sintoma de que está sentindo dor abdominal, né? Então, um dos principais sintomas é esse para a cistite, né? De estar indo ou na bandejinha ou de estar sentando para tentar fazer xixi e não faz. Então, quando vai no clínico, e aí tem tratamento quando não tem pedra na bexiga, existe tratamento clínico, trata-se, aí acontece de ter recidiva, a recidiva vai voltar, daqui 2, 3 meses, voltou a cistite. Estranho, né, para voltar. Ou teve um tratamento um pouquinho desregulado, às vezes pelo tutor, pela rotina, não sei, ou você tem que ficar um pouquinho ressabiado, falou assim, olha, estou tratando, tá vindo e voltando, não é obesidade. Não é bexiga. Não é bexiga, tá. Pode ser obesidade.
que é uma coisa que as pessoas não pensam, sabe? Porque você tratou a bexiga, ele melhorou. Porque voltou a inflamação, é porque tem alguma coisa causando... Alguma coisa que não é o sistema urinário. Sim. Aí pode ser obesidade. É obesidade. Entendi. Pode ser. Interessante. Pele também, tô tratando, não tá melhorando, não tá melhorando. Você pode ir lá e ver se desinflama, primeiro desinflama. Quando vem para mim um obeso com sintomas de poliúria e polidipsia, que é beber muita água, fazer muito xixi, a gente já pensa em obesidade. Só lembrando, eu falei disso, já me linkou outra coisa. É igual a minha viagem. Eu tô falando um negócio. Mas quando vem para mim esses pacientes com sintomas de poliúria e polidipsia, que a gente já remete a alterações hormonais, né? A gente tem que descartar doenças hormonais, porque a obesidade ela não é só de fundo primário, que é de comer muito, existe a obesidade patológica, que são algumas doenças que causam ou que dificultam o emagrecimento. Sim. O hipotiroidismo, a síndrome de Cushing, que é uma alteração na glândula adrenal, entendeu? Então, quando a gente descarta essas possibilidades endócrinas que causam obesidade, aí sim a gente foca no emagrecimento exclusivo, tá? Tá vendo como é que eles são parecidos com a gente? Não, totalmente. Totalmente. Então, que as pessoas acham que é um pensamento muito retrógrado, que os animais, o cachorro, são os seres humanos. Não é muito diferente não, cara. Igual. Quando chega aqui, eles falam, mas existe endócrino para cachorro, mas cachorro tem diabetes? Não sabia. Cachorro usa insulina, mas tem todo o sistema, a fisiologia é a mesma fisiologia. Então, quando a gente fala em emagrecimento, a gente tem que sentar com a família. Eu falo, estão preparados? Porque ele não vai abrir a geladeira, ele não vai pegar a comida, ele não vai ligar para o iFood. Quem vai dar comida para ele são vocês. Então, assim, tem que ter uma conscientização de que ele precisa emagrecer. Claro, ressaltando que existe obesidade de fundo patológico. Uma situação que eu acabei de olhar aqui, que a gente tinha conversado antes, né, usando o gancho do pão, desse pitbull, que realmente foi uma coisa muito extrema, que imagina a quantidade de pão que esse bicho comia, né? Esse bichinho comia. Né? Para que vocês não fiquem assustados, né, com um profissional endócrino, por exemplo, como é a doutora Samantha, ela disse que algumas coisas até na dieta que ela prepara, pode até ser continuada. Por exemplo, se você dá pãozinho de forma moderada. Ressaltando, quando eu conversei com ele, eu falei, claro que quem monta uma dieta, geralmente eu gosto de pedir acompanhamento de um nutrólogo junto comigo, quando é para montar uma dieta de alimento, de comida natural. Caseira. Viu que eu falo, gente, lá no outro vídeo com a doutora Beatriz, nós falamos exatamente isso. Tem que ter. Tem que ter uma parceria, né, sempre com outro profissional de outra área, para poder os dois chegar à cura ou a solução do problema do bichinho. Tem paciente que a gente tem grupo de 4, 5 profissionais trabalhando, cada um no órgão. Então, é assim que a gente trabalha. Então, assim, mas quando é uma dieta de raçãozinha e que é difícil para o tutor, o cachorro tem 15, 16 anos, o que ele não pode, o que ele não fica sem comer? Ele não... Todo dia ele come meio pão. Falei, beleza. Tem uns que é pão com manteiga. A manteiga a gente tem que tirar, não tem pão. Mas o pãozinho, eu vou calcular lá, meio pão, não é legal, mas faz parte. A gente tem que ter... como é que fala? Discernimento? Tem que ter aquele negócio de você saber que a gente está tratando de ser humano, não é livro, né? Sim. É uma família, então são 18 anos ali, são 15 anos, 10 anos com o cachorro. Ele come há 10 anos um pedacinho de pão de manhã, todo dia de manhã. Eu vou chegar a doida do jaleco branco, vou falar, tira o pão, porque não dá para comer pão. Não, vamos devagarzinho? Meio pão? Beleza. Vou calcular quanto que é meio pão, vou calcular a quantidade de ração, dá para colocar aí uma abobrinha bastante, 200 gramas de abobrinha, ele come? Não, beleza. Por refeição? Por refeição? Ou por dia, não sei. Entendi. Entendeu? Depende do tamanho do animal. Depende do tamanho, da quantidade. Claro.
Aí a gente monta a dieta de acordo com a rotina do animal. Eu não posso. A dieta não é papelzinho já colado aqui que eu vou imprimir e vou te dar. Não existe isso. Então é a rotina de cada um, o que cada um é acostumado a comer. Lembrando do que eu falei da ficha de anamnese, lá com a doutora Beatriz no outro vídeo, ela também faz uma ficha de anamnese. O que é isso, gente? Sendo repetitivo. Ela vai buscar todo o histórico do animal, qual é a raça, quantos anos, o que come, o que não come. Eu fico brinquei com a doutora Beatriz, ela é um doce, cara. Ela falou sobre o cocô, que ela recebe até muita foto de cocô. Muito, a gente recebe muita foto de cocô. Eu acho lindo quando faz cocô no consultório. Desculpa, eu falei, imagina, adorei. Eu vou lá ver o cocô. Eu falei pra ela que o nosso médico de humano não pede pra ver nosso cocô, só se você fazer um exame, né? O que eu mais recebo é cocô dos outros. Viu, gente? Cocô é importante. Cocô é vida. É vida, não é? A urina também é muito importante. Principalmente a cor, né? Principalmente para os gatos. Tudo. A urina em si, para mim, como endócrino, eu sempre faz parte da rotina pedir urinálise. Entendeu? Então, assim, preciso. Quando faz xixi no consultório, eu fico super feliz. Aí já vai a doida do xixi, olhar, ver a cor, ver a quantidade, entendeu? Então, é tudo um conjunto. Então, a consulta, primeiro eu sento com o doutor, demora que uma hora e meia conversar. Tudo, só pegando informações, só fazendo anamnese. Depois que eu sei tudo da vida, da rotina, aí a gente vai para a mesa, aí sim eu vou consultar meu paciente. Entendeu? Então, enquanto isso, você está deitadinho comendo alguma coisa? Enquanto isso, eu estou conversando com você aqui, mas eu estou olhando para ele ali. Eu estou vendo ele andando, vendo o cocô dele. Estou vendo tudo. É muito gostoso. Outra coisa que a gente conversou também, que eu achei interessante abordar, é sobre a questão do tártaro, né? Que hoje também, né, eu vejo que tem muitos animaizinhos com tártaro, mas tártaro grave mesmo, né? A famosa placa bacteriana que a gente fala, né, dos humanos. Como é que é o nome da inflamação da gengiva? Gengivite. A gengivite, né? Que o tártaro causa gengivite. E pode perder os dentes, né? Não, eu acho que o perder os dentes é de menos do que o tártaro pode fazer. Tá? E olha que perder os dentes começa a digestão na boca, hein? Olha o grau que a gente vai falar disso, a gente vai falar isso logo depois do tártaro. Sobre a mastigação, que eu tenho vídeo também falando sobre isso, da importância do tamanho do grão das rações para cada tamanho de cachorro. Dentro daquele grão, o tamanho, um cachorro grande, por exemplo, tem mais condroitina e glucosamina por causa do fortalecimento das articulações. Um cachorro menor tem outra demanda, e isso a gente vai falar depois. Mas a respeito, tem visto muito cachorrinho com tártaro. E não muito velho, não. Não. Existem existe a placa bacteriana, né? Que é aquele tártaro que a gente vê altinho, né? Sim. Se usar alguma coisa, ele sai de placa. Não sei se vocês já viram. Que é bem a placa mesmo. Não, se for assim, tava ótimo, né? Pegar a placa sem tirar seria perfeito, né? E existe o tártaro que, na maioria das vezes, o cachorro já tem a predisposição de ter tártaro. Então, a gente faz essa tartarectomia, que é a raspagem de tártaro, a limpeza, a cada 2 anos, de um ano, vai depender do cachorro. O que o tártaro causa? Tô puxando sardinha para mim, tá? Sim, claro, é lógico, pelo amor de Deus. Eu tô com um pacientezinho diabético. Eu tô com um pacientezinho obeso que eu preciso emagrecer. E não consigo, tá diminuindo, a glicemia não abaixa, eu tô dando insulina, tô fazendo tudo certinho. Uma das coisas que eu falo, vamos fazer a limpeza de tártaro. É bactéria, é infecção ali na boca, é persistente, infecção persistente, a gente não consegue ter um controle total dos outros órgãos, assim como a obesidade, o tártaro também é, então é conjunto. Vem um pacientezinho obeso com tártaro, vamos fazer conjuntinho, vamos fazer a limpezinha de tártaro, vamos tentar emagrecer, primeiro descartar alguma patologia que não está causando obesidade, claro, existem algumas patologias, igual eu falei. Se não tiver alguma patologia, vamos focar no emagrecimento. Patologia são doenças, tá? É o nome... o nome técnico. Só para vocês saberem primeiro, o que ela quer dizer. Ela vai verificar
se a obesidade não está sendo causada por outros problemas, que não seja só alimentação. Principalmente, vem e a gente descarta. Ela vai fazer acompanhamento de hormônio, isso com a gente também é feito. É a mesma coisa. Tá? E aí, caso não tenha nenhum tipo de problema com os exames que ela vai pedir, ela vai entrar com uma dieta para poder ver o emagrecimento do cachorrinho. Se não foi aquilo que você falou, se não for feito esse estudo, essa averiguação na vida do pet, você vai tratar, por exemplo, uma cistite, vai ficar boa e vai ficar tratando. Então, ela quer dizer com isso que você tratou a cistite, ficou bom, passa 1, 2 meses, a cistite volta, não é a bexiga que está com problema, e sim uma outra situação que está causando a recidiva, a volta da cistite. A infecção, né? Aí vai causando, aí trata, acaba causando resistência de bactéria que você está tratando. Isso também é feito no gato? É da mesma forma? Eu falo, é a mesma forma. O gato ainda tem é um pouco mais difícil da gente emagrecer o gato, porque o gato, a maioria, eles são resistentes a mudança, criados em deixar a ração à vontade. E se a gente tira a ração, eles vão em cima da gente e dão na cara da gente. Eles ficam gritando, quem tem gato sabe como é que é. Então, é um pouco mais difícil. Mas então, quando chega um tutor aqui de gato, eu falo, olha, vamos emagrecer, mas cada 10 gramas que perde é muito bom, porque se você colocar em porcentagem, né, é muita coisa. Então, é um pouquinho mais difícil, porque eles são mais resistentes em relação à comida, então a gente tem que entrar com uma ração específica, aí entra a parte dos grãos, que tem que ser um pouquinho maior, para ele ver a quantidade grande, ele se for um pouquinho, dá na cara da gente também. Então tem que ter o potinho grandinho, com a raçãozinha mais cheinha, que são rações específicas de tratamento. O cachorro ou o gato, quando faz dieta, principalmente quando a gente entra com uma ração exclusiva para obesidade, não usa ela pro resto da vida, tá? Hipoalergênica pode usar pro resto da vida? Hipoalergênica vai depender do que o nutrólogo, o dermato está falando. Sim. Né? Porque, na verdade, eu tive com a doutora Beatriz, já ouvi inúmeros nutricionistas, né? Inclusive, eu bato muito nessa tecla, está acontecendo muito, veterinários que não são especialistas, deixando o cãozinho, principalmente o cachorro, né, para hipoalergênica para a vida toda. E a doutora Beatriz me mostrou lá no outro vídeo que eu tenho, que ela basicamente gordura e carboidrato. Ela me mostrou, usou lá uma ração, né, e essa ainda tinha uma pequena parte de proteína. Uhum. Mas ela, basicamente, ela é gordura e carboidrato. Então, se para fazer, provavelmente é o que ela disse. Muitas das vezes, ela tem que ter na comida natural, é obrigatório fazer a suplementação. Sim. Eu sou fã de comida natural. Eu só não, quando chega querendo comida natural, eu falei, ótimo, sou fã, mas vamos aí chamar um coleguinha nutrólogo para trabalhar junto. Que aí... Exatamente. Porque a ração hipoalergênica, ela é muito alta em carboidrato e gordura, não, a e muito baixo em proteína. Ela realmente engorda um pouco mais. Puxando mais uma vez a sardinha para mim, ela engorda. Mas a questão em relação a isso, eu acho que assim, a gente está falando de vida, né, Marco? Assim, às vezes o que te faz bem não me faz bem. Sim. Então, é muito individual isso, sabe? O que ela falou? Sobre os triglicerídeos que essa ração Não, então, engorda, aumenta os triglicerídeos. Engorda muito. Isso é fato. Se for ali no máximo 60 dias, porque o que ela estava falando comigo é justamente o seguinte, para descobrir qual é o problema daquele animal. Botar em 30, no máximo 60 dias. Descobriu, prepara a dieta e entra com a dieta ou da ração. Se não for uma ração, se não for uma dermato, lá vai eu me metendo na negócio. Não, dermato, eu tô até para fazer com o dermato, tem que conversar com o dermato. Mas assim, volto a dizer, eu só gravo com pessoas que eu tenho segurança. A gente está passando aqui informações para muita gente. Então, eu não vou chegar a qualquer profissional, porque como mecânico, como profissional na área de marketing, como padeiro, veterinários também. Existem bons profissionais e existem maus profissionais.
Então, eu estou tentando ver profissionais que são indicados, às vezes, até por você, como foi o caso da doutora Beatriz, que me indicou você, porque eu tenho que fazer com dermato urgente, porque eu vejo que as pessoas precisam de informações. Dermato, principalmente, que eu acho que a patologia que a gente mais pega em clínica geral é a pele. Disparada é pele. E aqui na obesidade também? Assim? Disparada é pele. Tá? Por conta disso que a gente falou lá no início, de deixar muito dentro de casa, igual a gente, dorme na cama com a gente, come o que a gente come. São nossos filhos, mas não são feitos, não são criados, não devem ser criados assim. Não pode ser que eu costumo dizer o seguinte: eu não sou muito a favor da humanização. Não apesar de que faz mal pra ele. Humanizo no coração, não na questão de não deixar meu cachorro ir à rua. Não, ele vai fazer xixi, vai fuçar, vai andar no mato, vai pular. Isso eu faço e eu sei que faz bem para ele. Humanização que eu digo é o amor que eu tenho, que eu faço, é o amor que eu tenho por eles. Eu não vou pegar ali, já hoje, né? Eu já fiz muito no passado, lá na década de 80, né? Quando não tinha conhecimento nenhum, e como eu disse, a ração era para mim, na minha realidade, era muito cara, eu dava comida de panela para meus cachorrinhos, né? Mas hoje... Angu, meu Deus, só fala de angu não, porque... Ai, angu, tem um lado lá da minha loja, meu Deus do céu, ele pega a ração, ele me dá metade de ração e metade de angu. Lá na minha casa, eu falo, pai, meu pai tem uns cachorros, eu falei, vamos entrar com ração frescurada. Na minha época dava os cachorros morriam tão cedo. Os cachorros não tinha nada, agora tá com essas frescuras. 9 anos, 10 anos, o cachorro tava morrendo. Misericórdia, não sabia nem por quê. Tá bom. Então, a questão dessa humanização que eu faço é disso, é do amor e o carinho que eu tenho. Tem que ter, né? Sabe? Tem lá na minha casa, tem lá debaixo da minha, onde fica a minha televisão, tem um negócio cheio de brinquedo, que quando eles querem brincar, eles vão lá, quando eu pego, brinco, quando não, eles vão lá de roupa, vão brincar ali. Mas eles vão à rua, eles fazem cocô na rua, eles cheiram focinho, eles cheiram parede, eles andam no meio do mato, pulam para cima e para baixo, se sujam, não sei o quê. Principalmente, eu deixo de fazer, eles precisam ser cachorro. Eles precisam disso, eles precisam. Então, é essa humanização que eu digo que eu tenho. Então, não confundir, que tem gente que fala com cachorro igual fala com gente. Não, falar tudo bem, eles entendem, mas eu falo assim, fala como se o cachorro fosse resolver um problema, entender, ele vai resolver o problema dela. Né? Fulano, você quer ir no médico? Pô, não é o cachorro que tem que saber se o gato, quem tem que saber se vai ao médico ou não é ela, com a mudança do comportamento dele, com saúde, com tudo. É isso que eu não sou a favor. Né? Mas a respeito de amor, eu faço, tenho minha humanização. Eu nem falo. Meu Deus, filho. Eu também. Minha filha fala assim, não sei o que cachorro. Minha esposa fala assim, não sei o que cachorro. Eu falo, não, cachorro é você. Não fala do deles assim, não. Eles não são cachorro. Eles são meus filhos. Eu também. Fala, filho, mamãe chegou. Então, é assim que funciona. Mas é muito importante que as pessoas entendam que são muito parecidos da fisiologia, né? Tem hormônio, tem glândulas, tem tudo isso, mas não são seres humanos. E não raciocinam. Não falam, principal, não falam. Então é mais difícil de tratar e da gente descobrir. Então, até a gente descobrir o que tem é um tempinho. A não ser que os sintomas sejam bem patognomônicos, ou seja, sejam bem clássicos, sabe? Tem isso e aquilo. Ok, fechamos o diagnóstico. Mas na maioria das vezes não são. E eles não falam. Sim. E a clínica não comer, não tá comendo e tá triste. E aí? A questão muito importante para os tutores eles não falam, mas se vocês observarem eles no olhar e no comportamento do dia a dia, vocês vão saber se está tendo algum problema. O meu cachorrinho, ele teve a doença do carrapato. A minha esposa olhou para ele e falou assim, o Walter está com problema. Ele estava no olhar, ele estava falando para ela, pedindo ajuda, ele estava com problema. Ela sentiu o olhinho dele meio revelado, meio remelento, aquela coisa toda. Fomos fazer um exame com a doutora Janaína e descobrimos que ele tinha doença do carrapato. Então, observem seus pets, porque o veterinário, a doutora Samanta, os outros endócrinos, os outros hematologistas,
eles não estão com o pet de vocês 24 horas por dia. E a gente faz de acordo com o que vocês falam. E tem que ter exame, né? É exame, é um hemograma, é um raio-x, é uma ultrassom que vai auxiliar. Sim, e quando vocês observam e chegam para ela aqui e falam, doutora, como você falou, o meu cachorrinho não tá comendo, tá meio tristinho. Quer dizer, é melhor do que você chegar, o que ele tem? Nada, eu tô só querendo ver aqui, tô sentindo ele diferente, mas eu não tô sentindo nada, eu tô sentindo ele diferente, mas não tô vendo tanta diferença no comportamento dele. E aí, como é para onde você vai? E aí começa a vir, ela vai gastar muito mais dinheiro com o exame, vai começar a averiguar, buscar, literalmente falando, em muitos casos, uma agulha no palheiro, para você poder ajudar a pessoa. Mas acontece. Mas hoje em dia, os tutores, em relação a isso, eles estão mais... alertas. Eles sabem mais, eles entendem mais, eles percebem mais. Tem o Dr. Google, né, que eu falo, então eles já chegam aqui com diagnóstico, tratamento e só querem que a gente dá carimbado. Ele não é bem assim, né? Não, imagina, não mesmo. Mas os tutores, eles convivem, eles têm, e a facilidade do telefone é muito... As informações, né? Porque chega o tal do cocô, né? Aqui, ó, o cocô estava assim ontem, anteontem estava assim, o vômito estava assim. Então isso pra gente é maravilhoso. Antigamente, há 20 anos atrás, não era assim. Então, tem essa facilidade, sabe? Hoje em dia, eu acho que eles estão muito mais alertas em relação a isso. Muito medo. Pra gente fechar, depois, se você puder, a gente podia falar só sobre diabetes. A gente vai falar sobre castração no outro vídeo, né? Pra gente fechar, que a gente conversou também sobre a importância da mastigação para evitar também a obesidade. Então, a digestão começa na boca, né? Tanto na gente quanto neles. Isso. Se inicia na boca. Aonde? Com saliva e nos dentes, né? Então, se inicia na boca. A importância da mastigação, de fazer, é o que eu falo, tanto a gente quanto eles, de fazer aquele movimento de 10 mastigações. Não é balela, não. A gente precisa triturar o alimento para quando ele chegar lá no intestino, no estômago, ele conseguir ser absorvido. Porque tem animais que têm ansiedade, que comem rápido, ou por presença de outro cachorro, porque são ansiosos, que dão aquelas bocadas. Sim. E que comem tudo. Chega no estômago, o estômago ele não consegue triturar. E não consegue absorver tudo. E não consegue absorver. Ou o cachorro vai ficar, ou ele vai comer demais, porque ele não ficou saciado, porque não houve a digestão primária na boca, pode causar a obesidade, ou ele vai emagrecer. Você acredita? Porque ele tá comendo, não tá absorvendo nutriente nenhum, ele acaba emagrecendo. Vai fazendo cocô e vai embora. Eu costumo dizer, eu sempre uso, o milho que que não é triturado, quando a gente vai nas fezes, sai inteirinho. E é a mesma situação das rações. Eu tenho colocado, eu fiz um vídeo falando sobre a importância dos grãos de ração para cada tamanho de cachorro. Aí eu usei ilustração. Você imagina você pegar uma ração para raças mini pequenas e dar para um labrador, um golden retriever. E acontece. Vai dar para o cachorro uma que não vai ter os nutrientes que ele precisa para o tamanho dele. Ele vai engolir tudo, vai passar direto, vai absorver muito pouco. E acontece porque o dono tem dó, porque o grão é grande, mas o grão é grande por conta do tamanho e da presa do cachorro, do molar do cachorro, que ele precisa fazer essa digestão, né? Iniciar essa digestão. Então, não é besteira o tamanho do grão, é estudo, é feito estudos. A ração de grande porte é diferente da ração para cachorro de pequeno porte, sim. Tem ração de filhote para ração de adulto, tem diferença. Eu já fiz vídeo mostrando, eu fiz um vídeo mostrando justamente ali nos níveis de garantia a diferença de proteína, a diferença de cálcio, fósforo. Demais da conta. É muito diferente. Demais. E às vezes você manter uma ração de filhote porque faz bem, não faz. Depois quer engordar meu cachorro? Engorda, pode predispor a problemas renais. Entendeu? Sim. Então, assim. Exatamente. O que a senhora está falando aqui é exatamente o que eu falei. E eu andei estudando o cálcio e o fósforo em excesso
por um longo prazo, pode causar enrijecimento das artérias, do pulmão e do coração. Não, você faz uma desordem hormonal demais da conta, se você fizer. Aí é mais uma vez jogar sardinha, mas é você fazendo esse desequilíbrio de nutrientes, mais tarde você vai fazer uma desordem hormonal. O problema que vai causar no futuro, meu Deus do céu, então, cara. Faz direitinho. Não custa nada, né? Porque eu acho que o valor é a mesma coisa. Na verdade, a ração de filhote é mais cara do que a de adulto. A ração de filhote é mais cara. É mais cara por causa da própria composição. Então, vamos manter ração de adulto para ração de raça grande, para raça grande. Tem aumento de glucosamina, condroitina, que são elementos para articulação. Então, assim... Principalmente labrador, golden retriever, meu Deus do céu, o que sofre com displasia. Rottweiler que está voltando aí. Tá voltando, né? É verdade, né? Rottweiler tem Rottweiler tem demais displasia. Demais. E eles alguns, a maioria já nasce, né? Porque essa predisposição. Não, o pai já nasce, aí, enfim. E ainda tem o fato de hoje em dia ter mais o piso frio, que eu tô falando. Sim, né? O liso, né? O piso frio, liso. Então, se a gente pelo menos seguir ração de filhote para filhote, ração de adulto para adulto, com raças grandes, médias e pequenas. Usar. Outra coisa que eu já falei também, que a senhora com certeza vai concordar, a da mastigação. Existe lá nas melhores rações, acredito eu, que é a partir da prêmio especial. Eu não sei se a prêmio tem, que é o hexametafosfato de sódio, que previne contra 6 moléculas que formam o tártaro. Então, na mastigação, isso tem na nossa parte de dente. O hexametafosfato de sódio, em contato com as enzimas da saliva, já faz a prevenção. Faz a prevenção. É o seguinte, porque tem o hexafosfato, que faz a prevenção química. Sim. E a ração, o que eu costumo falar aqui no consultório, ela não tem aquele formato, ela não é dura à toa. Exatamente. Né? A gente não tem disponibilidade de tempo de estar escovando o dente dos nossos pets 3-4 vezes por dia. E eles precisam se alimentar, às vezes, 3-4 vezes. O que na nossa medicina humana, o que a gente faz? Se alimentou, escovou os dentes. Quando entra com uma ração mais durinha, maior, principalmente para o cachorro de grande porte, que os grãos são maiores, é justamente pelo fato dele estar mastigando a ração, de estar impedindo de estar formando ou acumulando a comida. Aí você impede a formação do tártaro mecanicamente, ou você elimina um pouco o tártaro mecanicamente. E o hexafosfato você elimina quimicamente. Sim. Então é a junção do mecânico com o químico. Entendeu? Eu costumo falar, né, que tem muita gente nesse momento agora, hoje, no dia da gravação, tem muita gente estudando, procurando melhorar a fórmula da ração para dar o bem-estar para o nosso pet. E tudo que você está vendo hoje no mercado, né, de ração aí, é para benefício e para facilitar a vida dos tutores. Com certeza. Com certeza. É muito estudo. Gente, as empresas de rações... Eu trabalhei em duas. Eu trabalhei numa multinacional, fui treinado pessoal da USP, o responsável pela formulação da ração, que agora, da Finis Pet Care, que ela é uma espanhola, ela tinha negócio no Brasil, que era dona da Guabi Natural, Grão Plus, Faro, né? Ela, assim, uma das marcas, né? O responsável pela formulação era um dos professores mais conceituados da USP em nutrição. Não, pois é. O estudo não para. Não para. E hoje a BRF comprou. A BRF, acho que não me engano, é a dona da Sadia. Da Sadia. Então hoje está com a BRF. Mas caramba, quando você entra eu trabalhei aqui também na Alinutri, que era a antiga Nutriave, Alinutri, que tem profissionais gabaritadíssimos. Caramba, e a Alinutri, quando você vê o tamanho da Alinutri para uma Finis Pet Care que era mundial, mas, cara, assim, não perdi nada. Os profissionais, eles estavam ali o tempo todo estudando, caramba, um acompanhamento de qualidade dentro dessa empresa. Então, eu estou falando aqui, usando os extremos, né, que a Alinutri ela é muito forte aqui no Espírito Santo, e é uma empresa, teoricamente falando, não desmerecendo o pessoal da Alinutri, pelo amor de Deus, não é isso.
mas é uma empresa, se você comparar com uma multinacional, ela é pequena, mas assim, a preocupação de toda a parte de qualidade de estudo é a mesma que era da Philips Petcare, que eu tive o prazer de trabalhar lá. E eles cresceram demais aqui. Caramba, sim, sim. Aqui no estado sim. E tá pra fora. E assim, pelo menos no período que eu trabalhei lá, que eu até viajei para fora do estado, não eram tão fortes da maneira que eles gostariam ainda. Mas aqui dentro do estado, né, em algumas partes aí de Minas, enfim, hoje eu não tenho os dados, não posso especular, mas são rações de muita qualidade. E volto a dizer, hoje os profissionais que estão nessa área, doutora, é coisa muito séria. São gabarito. Muito séria. Muito séria. São profissionais que estão hoje no mercado aí, que para facilitar justamente a vida dos tutores. É o que eu falo. A ração, ela vem para facilitar. Tem uns percalços? Tem. Assim como a alimento natural também. Porque tem aquele negócio de você ter que estar fazendo, demanda tempo. É maravilhoso. Nossa senhora, o alimento natural é maravilhoso. A caseira, né? A comida caseira. Sim. Mas tem seu lado negativo. Você tem que estar fazendo, você tem que estar pesando, você tem que suplementar. Você tem que estar. Ela mostrou, eu te falei, né, no aplicativo do programa que ela tinha no computador, porque era para ela montar a dieta ali. Ela montou eu vou gravar. Falando nisso, fiquem atentos que eu vou gravar, vou fazer um dog chef. Massa. Não é massa. Depois, se você quiser passar também uma receita, ela fez para o meu cachorrinho de 11 anos. Uma refeição. Ela mandou para mim. E aí, se você depois quiser fazer, que eu faça, não para ele seguir, não é isso. A intenção era de ter um dia que faltou ração, preparar um prato ali de um biscoito, sei lá. E aí ela passou para mim, eu vou fazer. Depois, se você quiser mandar para mim, eu faço também. Então, as rações não estão aqui para dificultar a vida do tutor, e nem do animal. É para que os animais, gente, sério, os animais não viviam tanto quanto vivem hoje. Hoje a medicina veterinária... Se você vê no saco de ração, é só carne de cordeiro. Não, você tem que ver a Guabi Natural, é absurdo, cara. A Guabi Natural é absurdo. A Guabi Natural, ND, Biofresh e a Rios não são mais caras do mercado à toa. Olha, são rações... São excepcionais. Eu fiz um comparativo da Quatriz Supreme Dermato com a Guabi Natural Sensitive. Assim, custo-benefício para pessoas como eu, a Quatriz Dermato, né, me atende bem. Quando você, por exemplo, uma Guabi Dermato hoje, 15 quilos, em torno de 279, 280 reais no mercado. Saco de 15 quilos. A Guabi Natural Sensitive, saco de 10 quilos, 310. Aí você fala, pô, por que uma é tão cara? A ração... Não, mas peraí. O que tinha aqui na Guabi Natural, aqui não estou falando que a Dermato era ruim, mas era farinha de salmão, farinha de peixe, não sei o que, blá, blá, blá. Quando você vem aqui na Guabi Natural, é carne mecanicamente separada, que significa carne na composição. Sim. E, rapaz, se vocês querem saber, não é para comer ração não, gente, pelo amor de Deus, mas a formulação que é dada por um animal é fantástica. É uma alimentação, caramba, que nem humano. Não, a gente come carne de cordeiro. Então, se você for fazer a formulação, jogar de um cão para um ser humano, é uma coisa absurda de cara que a gente fosse comer. Então, gente, hoje, sendo repetitivo propositalmente, a medicina veterinária, nesses doutores maravilhosos que tem aí, os bons, se você tem um médico bom, um veterinário bom, segura esse cara aí, porque também tem muita gente que não é tão bem assim no mercado, em conjunto com as empresas que estão formulando rações, que são veterinários especialistas também. Hoje, com isso, se você fizer tudo que tem que ser feito direitinho, o animal vai viver muito mais. E é investimento na nutrição, não é? Eu acho que faz parte, quando é consulta de filhote, para filhote, aqui é o que a gente fala, o que eu falo. Investe uma boa ração, mantém as vacinas em dia. A vacina é muito importante. Mas investe uma boa ração. E boa ração nem sempre é a mais cara. Tá? É o que eu falo. Nem sempre é mais cara. Bom, vocês aí entendem disso melhor do que eu nem vou questionar.
Não nem vai questionar. Então, mas aí tem que sentar e é um papo para outro. Detalhe, só para vocês terem noção, na ração geralmente tem lá energia metabolizável, né? Nos pacotes da ração, geralmente tem. Alguma não tem, não. Mas a maioria tem. Ela faz com a dela, porque muitas das vezes não bate a energia metabolizável. O cálculo, quando eu vou... Porque eu falo assim que eu sou a doida do cálculo, Quando chega o pacientezinho que a gente tem que emagrecer, eu tenho que calcular, assim como um nutricionista humano, né? Você tem que comer X quantidade de calorias por dia. Ok, então ele tem que comer X, vamos supor, 1.200 quilocalorias por dia. Aí eu vou atrás do saco de cada ração, aí eu desço, fico lá doido olhando o saco de ração. A maioria já tem anotado aqui, eu mostrei pra ele. Aí eu tenho anotado, eu faço o cálculo certinho, porque na maioria das vezes, e eu falo que a gente está se tratando, não é de receita feita, né? É de animal para animal, Sim. É paciente individual. Sim. Quanto que você tem que perder hoje até o retorno? Vamos supor, 3 quilos. Então, vou fazer o cálculo para 3 quilos. Então, eu vou lá na energia metabolizada, faço o cálculozinho na mão, porque não vai bater a quantidade se eu olhar atrás, entendeu? É diferente de uma dieta, de você pegar, olhar simplesmente atrás, do que você sentar com um profissional e ele calcular. Assim, o nutricionista vai fazer também, tenho certeza. Hoje em dia... Sim, com certeza. Isso aí a Beatriz com certeza faz. Então, a gente precisa dessas energias metabolizáveis de ração. A gente precisa ficar fixando a tabela nutricional das rações. Então, isso pra gente é essencial. Bom, gente, a gente precisa encerrar porque tá chegando os pacientes dela aqui. Caramba, a gente estava aqui a tarde toda conversando, maravilhosa. Uma endócrino, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Procurem profissionais especializados, não veterinária. Medicina veterinária é muito parecida com a de humano, e usem essas informações para a vida de vocês. Doutora Samantha, muito obrigado. Eu que agradeço. Vou voltar com ela aí, se Deus quiser, semana que vem, vou gravar para falar sobre a castração, sobre os hormônios. A castração precoce, o que acontece. E também, depois, quem sabe, a gente consegue falar sobre diabetes. Vamos falar, tá bem legal. Bem legal, né? Então, doutora Samantha, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Fique com Deus, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar e até o próximo vídeo. Tchauzinho.